Olá, vamos resolver aqui o exercício 8 da lista de fadiga, que diz assim: o eixo da figura 1 deve suportar uma torção alternada de 120 Nm. O eixo deve ser usinado em aço com limite de resistência SUT 480 MPa, então limite de resistência à tração, e SY, limite de escoamento, 340 MPa. Então atenção que ele já está dando aqui as propriedades do material, ao invés de falar qual que é, por exemplo, o tipo de aço, se é um aço 1020, 1030, enfim. Determinar o diâmetro D do eixo. Então ele está pedindo, é um problema de dimensionamento, é necessário encontrar o diâmetro do eixo. E aí ele fala que deve utilizar um fator de segurança igual a 2, confiabilidade 95%, e aí para os seguintes casos. Então foram 3 casos colocados aqui. Primeiro caso, dimensionamento estático, que é o mais básico, dimensionamento para a vida infinita. Então, aqui no dimensionamento estático, a princípio tem que dar um valor de diâmetro menor do que o dimensionamento para a vida infinita. E aqui também pede dimensionamento para uma vida de 20 mil ciclos. Aqui, no caso, o de 20 mil ciclos é menor que o dimensionamento para a vida, que o diâmetro para a vida infinita, né? Bom, aqui é um problema de dimensionamento, como comentamos, mas e aí, se eu não sei o diâmetro, o fator de tamanho KB, ele depende do diâmetro. Então, como que a gente faz para calcular esse KB? Então, a gente vai ver que a gente vai fazer um chute inicial, só que a gente vai precisar de fazer várias interações aí para chegar no diâmetro do eixo. Bom, aqui então, observe que é um eixo sob torção, tá? Foi dado aqui as dimensões em função do diâmetro. Então, tanto aqui o diâmetro maior, o diâmetro menor é o próprio D, e o raio do fillet é 0,1 o diâmetro. Bom, então começando aqui pelo dimensionamento estático, o que a gente tem que fazer? A gente começa calculando as tensões, e visto que tem um fillet, a gente calcula também o concentrador de tensão. Quando quando é um torque, torque gera tensão cisalhante. Logo, a gente precisa de pegar lá no final do livro do Shigley o gráfico específico para torção, tá? E também considerando essa descontinuidade aqui, o fillet. Então, coloquei aqui para vocês. Então, começando aqui então pelo cálculo do KTS, do fator de concentração de tensão para cisalhamento, pelo gráfico que a gente vê, a gente tem que calcular o diâmetro maior pelo diâmetro menor. E aí aqui, ó, a relação foi 1,2D é o diâmetro maior dividido por D. Então dá 1,2 mesmo. Então seria essa curva aqui, ó, conforme mostrado aqui. E a gente tem que calcular também o raio pelo diâmetro, que é 0,1 do diâmetro dividido pelo próprio diâmetro, dá 0,1. Então aqui, a gente pega aqui 0,1, onde cruzar aqui com a curva de 1,2, a gente pega aqui o nosso valor de KTS, que deu aproximadamente 1,37. Bom, o cálculo da tensão cisalhante em virtude do torque, ela é calculada conforme mostrado aqui. Aqui já é a tensão real, tá? Muito cuidado, a gente já está calculando a tensão real, ou seja, eu estou multiplicando a tensão teórica, que seria aqui ó, o tal zero, que é o torque, vezes a distância até a linha neutra, dividido pelo momento polar de inércia, o J aqui, que ele chamou de J. Então, o J é πd a quarta sobre 32, e a distância até a linha neutra é o raio, que é o diâmetro dividido por 2. Então, escrevendo aqui já vezes o KFS, a gente obteria a tensão real. O que vem a ser o KFS? Né? O KFS é o fator de concentração de tensão para fadiga. E aí, ele é calculado por 1 mais a sensitividade ao entalhe, vezes o KTS, aqui no caso, menos 1. Só que, para a gente calcular a sensitividade ao entalhe, vou mostrar aqui o gráfico para vocês. No caso, é o gráfico, a tensão, tá? Tem que pegar o gráfico relacionado à sensitividade ao entalhe para cisalhamento, tá? Então, é o Q de cisalhamento. Bom, é um aço aqui, no caso. Esse aço em especial aí, com SUT de 480, é um aço de dureza Brinell muito baixa, tá? Menor que 200 Brinell.
Então, a gente teria que selecionar aqui essa curva intermediária. Só que a gente não tem, a gente não tem aí o raio do entalhe ainda para saber, né? Ele está em função do diâmetro. Então, se a gente fosse, a gente poderia pensar, então vou considerar a pior situação, que seria aqui, né? A gente observa que na pior situação, esse valor do Q de cisalhamento, ele vai estar aqui, né, acima de 0,9. Então, por segurança, inclusive, a gente pode considerar, então, esse Q igual a 1 inicialmente. Tá? Então, considerando ele igual a 1, o KTS vai ser igual ao KFS. Então, observe aqui, considerando Q igual a 1, até a gente já comentou, mas olha só, se isso for igual a 1, vai ficar 1 menos 1 vezes desculpa, 1 mais 1 vezes o KTS e 1 vezes menos 1. Então, vai ficar 1 menos 1 dá 0 mais KTS. Então, o KFS é igual a KTS, nesse caso aqui, 1,37. Bom, beleza. E aí, a gente obtém, então, aqui a tensão já cisalhante real igual a 837,28 vezes 10 a terceira. Observe que até aqui eu já multipliquei por 10 a terceira para ter a tensão em newton vezes milímetros. Uma recomendação que eu dou para vocês, já utilizem sempre o valor de torque newton vezes milímetro ao invés de newton metro, porque aí nas contas aqui já sai na unidade correta, você vai fazer as contas normal, mas vai ser o valor aqui obtido vai estar em megapascal. Bom, pelo critério então de falha de von Mises, a gente tem lá no plano, o critério de falha de von Mises fala que a tensão equivalente de von Mises ela é igual à tensão normal ao quadrado mais 3 vezes a tensão cisalhante ao quadrado. Aqui é um problema de fadiga, mas que a gente tem tensão alternada pura apenas. A tensão ela vai de valor máximo para o valor mínimo negativo, tá ok? Só que aqui, torque gera apenas tensão cisalhante, logo a tensão normal é zero. E aí a fórmula aqui vai ficar apenas 3 vezes a tensão cisalhante ao quadrado. Cuidado aqui, tá, pessoal? Substitui a tensão cisalhante ali, leva ao quadrado, multiplica por 3 e tira a raiz. Tá? Às vezes aqui o pessoal esquece de multiplicar por 3, né? O quadrado vezes 3. E aí tira a raiz, considera a tensão equivalente igual à tensão cisalhante. Não é. Não pode esquecer do 3 que está multiplicando ali. Bom, e aí aqui, fazendo as contas, então, para fazer o dimensionamento, a gente considera o dimensionamento estático, que a tensão de von Mises é igual à tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. E aí foi dado que o coeficiente de segurança era 2 aqui no problema. Então, substituindo a tensão de escoamento 340, a gente obtém o diâmetro do eixo 20,43. Observe que, então, esse diâmetro aqui é o menor diâmetro que a gente teria no nosso projeto. Só que em fadiga, esse diâmetro, inclusive, vai ter que ser maior, porque em fadiga, né, as solicitações, o fato de você estar alternando a carga, tração, compressão, N vezes, isso você vai ter uma maior solicitação sobre a peça. Então, a gente vai precisar de ter mais material nesse eixo. Bom, então na letra B ele pede para fazer o dimensionamento para fadiga, em especial para vida infinita, ou seja, que a gente considera aqui para um aço que é a vida de 10 elevado a sexta ciclos. Tá? N igual a 10 elevado a sexta ciclos. A gente vai considerar aqui, então, nesse primeiro momento também, sendo conservador, tendo essa abordagem mais conservadora, KFS igual a KTS. Logo, já tem aqui o valor que a gente calculou anteriormente, só reescrevi ele aqui. E aí, para uma vida infinita, a gente tem que calcular o SE, que é o limite de resistência à fadiga, para N igual a 10 a sexta ciclos, tá? Na condição de operação, tá ok? Então, na condição de operação, a gente pega esse fator SE', que seria o fator, o limite de resistência à fadiga teórico, né, numa situação controlada em laboratório, e a gente multiplica ele por esses modificadores todos.
Então, começando aqui pelo fator Ka. O fator Ka é o fator de acabamento. E aí fala lá no enunciado que a peça é usinada, tá ok? E aí é só pegar no livro a fórmula para acabamento usinado e a gente encontra aqui o valor de 0,878. KB é o fator de tamanho. Só que olha só, não temos o diâmetro do eixo. E aí, o que a gente faz? Então eu vou considerar um chute inicial. Vou falar que KB é igual a 0,6. Considerei um valor aleatório, tá ok? Para KC, o carregamento aqui é uma torção. Logo, a gente tem que ir para a torção, KC vale 0,59. Só pegar no livro do Shigley também, capítulo 6, tem lá os valores para os diferentes tipos de carregamento. Fator de temperatura não foi dado, então não foi dito, né, que vai trabalhar uma temperatura diferente do ambiente, então vamos considerar KD igual a 1. Fator de confiabilidade KE, foi dito no enunciado que a confiabilidade deve ser 95%, que é o valor de R. Coloquei aqui a tabelinha para vocês, ó. Se o R é 95, o fator KE é 0,868, então só anotei aqui. O S' é metade do SUT, que vale 480, logo 240 megapascal. E aí, substituindo aqui na fórmula, a gente obtém o SE 64,75 megapascal, limite de resistência à fadiga para a vida infinita. Bom, ok. E aí o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia aqui? Para o dimensionamento, quando eu quero dimensionar para a vida infinita, seria o mesmo princípio que a gente fez anteriormente. Só que agora, então ao invés de eu utilizar aqui SY, eu vou utilizar o valor de SE. Ao invés de utilizar a tensão de escoamento, eu utilizo a tensão limite de resistência à fadiga, que é o SE. E aí eu faço a mesma coisa, né? Eu obtenho aqui a tensão de Von Mises, já tinha calculado ela anteriormente. Fazendo as substituições aqui tem função de diâmetro, então a gente acha o diâmetro de 35,51. Observe o que eu comentei. O diâmetro para escoamento, tensão de escoamento, né, seria o dimensionamento estático, deu 20,43. Aqui deu o valor de 35, então bem maior, né, esse diâmetro para fadiga e vida infinita. Tá? Então está coerente. Bom, só que o que é a questão? Nós fizemos um chute aqui para o valor de KB. A gente não tinha o diâmetro do eixo. Até uma segunda opção, pessoal, ao invés de eu fazer um chute aqui aleatório, uma vez que eu já tinha calculado ali o diâmetro do eixo para escoamento, eu poderia ter pegado aqui o valor do diâmetro do eixo para escoamento e ter jogado na fórmula do cálculo do KB esse diâmetro. Mas a gente preferiu fazer um chute. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recalcular agora o KB com o valor que eu achei aqui para a fadiga. Tá? Então, eu vou recalcular o valor de KB. Então, ao invés de 0,6, eu achei 0,848. E eu tenho que recalcular também o SE. E aí, recalculando aqui, substituindo aqui o 0,848 ao invés de 0,6, eu acho um valor menor de SL, 90,878. E aí, o que eu tenho que fazer? Volto nessa fórmula aqui de SE que eu tinha calculado, substitui 90,878. Então, substituindo aqui, ó, a gente obtém, o diâmetro caiu um pouquinho. Então, foi para 31,72. Bom, beleza. Só que, mais uma vez, então se alterou o diâmetro, você vê, é um método interativo. Se eu alterei o diâmetro de novo, eu tenho que recalcular de novo o KB e o SE. E aí, recalculando aqui para esse valor de diâmetro, o valor do segundo diâmetro que eu achei aqui na fadiga, a gente obtém aqui, então, KB 0,858. Então, ó, foi de 848 para 858. Só substituir o diâmetro de 31,72 aqui na fórmula de novo. E aí, recalculei também o SE. Ao invés aqui de 90,878, com esse novo valor de KB, eu achei 91,95. E aí, fazendo aqui novamente o cálculo de dimensionamento, o diâmetro deu 31,596. Então, observe que daqui de 31,72, né, que era o segundo valor que a gente tinha achado, para esse terceiro valor aqui, a variação foi pequena, foi apenas aqui na primeira casa decimal. Bom, ok.
a gente vai parar por aqui. A gente não vai ficar atualizando isso. Uma vez que foi a alteração apenas na primeira casa decimal, a gente já vai aceitar esse valor aqui como sendo o valor correto. E aí uma última consideração aqui. A gente analisou o KFS considerando ele igual a KTS, indo para o lado sendo mais conservador, ou seja, indo para o lado da segurança. Mas eu poderia aqui, agora que eu sei o valor do diâmetro, né, eu consigo calcular o raio dentário, o raio do fillet. E eu conseguiria, então, obter o valor do QCIS, o QI de cisalhamento no gráfico. Então, aqui, o raio do fillet era 0,1 diâmetro. O diâmetro que eu achei foi 31,59,6, o último. Então, o raio do fillet dá 3,1596, fazendo aqui a substituição. E aí, eu posso vir aqui no gráfico, 3,15, aproximadamente 3,16. Então, está mais ou menos um aço aqui de baixo carbono. Opa, eu coloquei aqui errado. Não é esse daqui não, é o de cima aqui, ó. Seria o valor de cima, mas é um aço de baixo carbono. Então, vai dar um valor aqui, aproximadamente 0,95 aqui, o valor aqui no meio é 0,9, então 0,95. Tá? Isso. Até aqui, na verdade, o valor aqui eu coloquei correto. Então, fazendo aqui a substituição. Então, aqui, ó, fazendo essa substituição, né? KFS igual a 1 mais o QCIS, que a gente achou 0,95. Aí, multiplicando aqui pelo KTS menos 1, a gente encontra o valor de 1,354. Então, não é uma diferença muito grande aqui, né, do valor de KFS que a gente tinha anteriormente para esse novo valor aqui atualizado. Mas aí o que a gente tem que fazer? Né, recalcular a tensão real. Então, substituindo aqui o KFS, a gente obtém aqui o valor agora da tensão real, deu uma diferençazinha. E aí, pego aqui o valor do SE sobre o N, né, o coeficiente de segurança, igual a raiz aqui, a tensão de von Mises, né? E aí eu encontrei aqui o valor de 31,47. Só que vejam também, não é uma diferença muito grande, tá? Então, quase não variou esse valor em relação ao valor 3. Então, a gente considera que o eixo está dimensionado. Esse aqui seria o valor mais correto. Mas observem que se a gente considerar, então, Q igual a 1, a gente vai estar indo para o lado da segurança, dar um diâmetro um pouco maior. É interessante recalcular o valor de KFS quando a gente está preocupado, por exemplo, se eu vou fabricar milhares de eixos, né, essa diferença da dimensão do eixo significa que eu vou precisar de mais material aqui nesse caso. Logo, gastar mais material não é interessante, por exemplo, numa indústria. A gente quer sempre economizar material. Então, né, seria nesses casos aqui eu teria que me preocupar em recalcular as tensões, considerando o valor correto aqui de KFS. Bom, por último, ele pede o dimensionamento do eixo para uma vida de 20.000 ciclos. Bom, atenção pessoal, tem vários métodos de fazer o cálculo, fazer o dimensionamento de eixos para uma vida específica. Em especial aqui, quando é um aço aqui de baixa dureza, tá? A dureza brilhão menor que 200, a gente vai utilizar o método que está falando no livro lá do cálculo de sigma linha F, tá ok? Então, bom, eu na avaliação mesmo, eu vou falar para vocês qual é o método que eu quero que vocês utilizem para não ter aí variações em resultados e para todo mundo utilizar o mesmo método. Inclusive, nesse caso aqui em especial, quando é um ácido de baixa dureza, outros métodos podem dar valores diferentes e até valores errôneos, tá? Então, assim, tem que se tomar algum cuidado em qual método está se utilizando. Então, a gente vai utilizar esse método de Mason-Cuffin. Eu vou considerar aqui sigma linha F igual a SUT mais 345. Então, deu esse valor de 825. O cálculo de B, eu vou calcular aqui, então, menos log de sigma linha F sobre SE. O valor de SE a gente já tinha obtido anteriormente, 91,95.
Isso dividido por 2 vezes 10 elevado à sexta. O valor de vida infinita. A gente acha o valor de B aqui menos 0,15. E a partir do valor de B, a gente calcula o valor de F conforme essa fórmula aqui, ó. Sigma' F sobre SUT vezes 2 vezes 10 elevado a 3 e isso elevado a B. A gente acha um valor de F 0,5446. É interessante aqui, ó, se fosse pelo método de encontrar o valor de F pelo gráfico, como é um aço de baixa dureza, né, inclusive o SUT é 480, o SUT está para baixo dos 490 aqui. Então, a gente teria que considerar o F igual a 0,9. Então, observe que esse método aqui, quando a gente pega o F, né, a gente utiliza aquela fórmula do cálculo de A e do cálculo de B para achar o valor da tensão para 10 a terceira. Aqui eu estou calculando o valor de F com base então no sigma' F. Então tem diferença, tá, pessoal? Enfim, isso. Então por isso até eu disse, né? Eu vou falar para vocês qual é o método que vocês vão utilizar. O que é importante aqui? Bom, a gente calculou a tensão, até assim, teve um problema que nós resolvemos, nós falamos que a gente ia aproximar o valor da tensão para 10 a terceira ciclos da tensão de escoamento do material. Mas nesse caso aqui, é melhor a gente não fazer isso, porque é um aço de baixa dureza, o valor de SUT está muito próximo do valor de SY. Então é melhor a gente recalcular conforme eu estou mostrando aqui nessa fórmula. Então o valor aqui que eu obtive, ó, olha só, ia dar muita diferença em relação se eu considerasse SM igual a SY. O SY para esse aço é 340 megapascal. Então você vê, daria uma diferença muito grande. Bom, o valor aqui de SM obtido foi 261,42. A gente pode fazer aqui o gráfico, né? Colocar aqui então o valor de SM é para 10 a terceira ciclos. O valor de SE que a gente calculou é para 10 a sexta ciclos. Eu quero achar o valor de SF para N igual a 20.000 ciclos. Ok? Então ele vai estar aqui em algum lugar aqui no meio aqui entre esses dois pontos. E aí eu posso fazer então a regressão linear logarítmica. Então eu pego o valor que eu encontrei de SM, então ó, 26142, menos o valor mínimo SE, 91,95, log de 91,95, dividido por 26142 está para 10 a terceira, 91,95 está para 10 a sexta. Então, conforme mostrado aqui, depois o valor do meio menos o valor mínimo, o valor do meio aqui é 20.000 ciclos, menos log de 10 a sexta. E aí, fazendo a manipulação aqui até, pessoal, olha só, observem que vai ficar aqui, ó, log de SF vai dar igual a um valor, 2,22. O que é o log de SF? Então, aqui a gente está usando base 10. Então, 10, se eu posso fazer aqui, né, 10 elevado a 2,22 vai ser igual a SF. A operação aqui utilizando o log, né, a gente pode resolver dessa forma. E a gente obtém o valor de SF 166,17. Ok. E aí, então, o dimensionamento para essa vida, ao invés de utilizar aqui na fórmula o SE ou a tensão de escoamento, eu vou utilizar, então, a tensão que eu encontrei. Observem também que essa tensão ela é menor do que a tensão de vida infinita. Logo, o valor que eu vou encontrar aqui do eixo tem que dar um diâmetro maior que o diâmetro obtido por escoamento, mas um diâmetro menor que o diâmetro obtido para a vida infinita. Tá? Então, fazendo a substituição aqui, os cálculos, eu obtive 21,52. Beleza, é isso. Então, ele é maior que o valor obtido por SY, então está coerente. E a gente fecha aí esse exercício.